A paz do Senhor para todos. Aqui nos fala o pastor Alexandre Gonçalves com mais uma pequena reflexão da paz de Deus para sua vida. Por favor, se você nos assiste nesse canal, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Hoje estaremos lendo a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 18 em diante, que diz assim: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração sensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homens corruptos, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Esse texto do apóstolo São Paulo, no livro de Romanos, começa declarando que do céu, aleluia, se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Observamos que Deus fez todas as coisas boas. Aleluia. Porém, o homem, por ter sido criado com liberdade de escolha, optou em desobedecer à lei de Deus. Porquanto, aleluia, com a desobediência vem a ira do Senhor. Todas as pessoas que andam segundo seus próprios desejos, segundo as suas próprias vontades, estão em rebeldia diante do Senhor, estão debaixo da ira do Senhor. E a ira do Senhor, aleluia, ainda não foi declarada, ou seja, não foi julgada, porque ainda enquanto o homem estiver vivo, esse homem está debaixo de uma misericórdia. A misericórdia, a qual é o Espírito Santo, está sobre essa terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Todavia, quando o homem parte dessa terra, ele vai se encontrar com a ira de Deus. E a ira de Deus é o lago de fogo, onde é lançado o diabo, os seus anjos e todos que desobedeceram sua voz, todos que desobedeceram o seu chamado. Quantas pessoas são chamadas para obedecer a voz de Deus? Quantas pessoas são chamadas para ir para a igreja, porém rejeitam a salvação, cospem no Senhor, aleluia, rejeitam a palavra de Deus e entendem porque não precisam, não necessitam e vivem uma vida totalmente obscurecida, dizendo-se sábios, se tornam-se loucos, porque acreditam em filosofias, aleluia, em religiões falsas, em mentiras em vez da verdade. E o pior, acabam entrando para a depravação espiritual e sexual. Homem com homem, mulher com mulher. Fazendo blasfêmia, aleluia, cometendo coisas terríveis que fazem com que cada dia mais Deus venha se distanciar de outras pessoas. O coração vai se cada dia mais se entrevando, cada dia mais ficando distante do nosso Deus. Dificilmente uma pessoa dessa se converte. Dificilmente uma pessoa que se envolve com tais práticas, ela se converte. Tanto que muitas pessoas têm criado religiões, aleluia, que aceitam os seus pecados. E você observa que cada dia mais, além de estar com o coração obscurecido, eles tentam, de alguma maneira, alargar o caminho da salvação. A Bíblia fala que estreito e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos que entram por esse caminho. Entenda, é verdade, o Evangelho não é para todos. O Evangelho é somente para aqueles que confiam e crê nas promessas do Senhor, que estão dispostos a renunciar a esse mundo. Jesus disse em sua palavra: aquele que quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma escolha, é uma opção. Se você deseja o céu, se você deseja viver com Cristo Jesus, nosso Senhor, na eternidade, você precisa fazer uma escolha. Você precisa ponderar, refletir bastante e entender que nessa caminhada vai ter muitos obstáculos, muitas barreiras, muitas perseguição. Todavia, a promessa do Senhor, ela irá se cumprir na sua vida. Aleluia. Esse texto de Romano é uma declaração que todo homem é pecador, todo homem é mentiroso, todo homem, de alguma maneira, transgride a lei de Deus. Aleluia. E quanto mais transgride, mais ele se torna pecador. A Bíblia fala: aquele que é sujo, suje-se mais ainda, e aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Até mesmo que está na igreja, ele precisa se policiar. Até mesmo que está nessa igreja, ele precisa cada dia mais buscar a presença do Senhor. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais nós temos nojo do pecado,
mas nós temos desejo de estar juntamente com o Senhor, desejo pelas coisas espirituais, desejo de estar orando, desejo de estar lendo a palavra, desejo de estar cultuando e adorando o nosso Deus. Abra seus olhos enquanto é tempo. Jesus está te chamando para essa responsabilidade, para esse chamado especial. Você é escolhido do Senhor desde o ventre. Jesus te ama de uma maneira tão intensa que Ele tem permitido você estar vivo. Quantos livramentos já teve de morte? Quantas vezes o diabo quis ceifar a sua vida e Deus colocou o anjo dele lá, fechando essa sepultura a teu favor. E você ainda não entendeu o teu chamado. Você não morreu porque Deus não quis, porque Ele tinha um propósito na sua vida. Portanto, agora é hora de acordar, é hora de despertar, é hora de avançar e de prosseguir para uma nova vida, uma vida com Cristo Jesus, uma vida que venha dar frutos esses que vão levar você para a vida eterna. Que Deus abençoe rica e abundantemente e até a próxima.